Hoje, depois de meses e meses de especulação, o quebra-cabeça da eleição brasileira finalmente começou a tomar forma. Prazos super importantes acabaram de passar e com eles veio uma clareza que a gente estava esperando sobre o cenário político que vem por aí. Sabe aquele campo de jogo que estava todo nebuloso? Pois é, agora ele está muito mais definido. Os principais jogadores, digamos assim, começaram a mostrar suas cartas. E para a gente entender a fundo o que cada peça dessas significa, como elas se encaixam, bom, o jeito é acompanhar de perto. Então, para não perder nenhum lance dessa história, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Ok, então vamos lá. Para entender o que acabou de acontecer, a gente precisa olhar para duas regras-chave da nossa lei eleitoral. Foram elas que deram o pontapé inicial para toda essa movimentação. A primeira delas é a tal da desincompatibilização. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia é bem simples, na verdade. Se um político está num cargo executivo, tipo governador ou prefeito, e quer concorrer a outra coisa, ele precisa sair do cargo bem antes da eleição. Foi essa regra que colocou um monte de gente na parede, tendo que escolher, ou fica onde está, ou arrisca uma nova candidatura. Aí vem a segunda regra, a janela partidária. O que é isso? Bom, é basicamente um período de 30 dias em que os deputados podem pular de um partido para o outro sem correr o risco de perder o mandato. E é aí que o jogo muda, sabe? Porque isso permite um realinhamento geral das forças políticas e dá uma pista clara de para onde o poder está indo lá no Congresso. E o resultado mais importante disso tudo, o que mais chamou a atenção, foi o que aconteceu na corrida presidencial. Aquela especulação toda? Acabou. Agora a gente tem um cenário muito mais concreto, mais real. Olha só que mudança drástica. Antes, o que a gente ouvia o tempo todo, os nomes do Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, todos como possíveis candidatos fortes. E agora? Bom, agora o Tarcísio está oficialmente fora da corrida presidencial. Ele decidiu ficar no governo de São Paulo. E por que isso é tão importante? Porque essa decisão dele acaba, de certa forma, consolidando o campo da oposição e afunilando a disputa para um confronto que muita gente já esperava, um duelo mais direto entre Lula e Bolsonaro. Então, o cenário que está se desenhando é mais ou menos esse. De um lado, Lula, pelo PT, e do outro, Bolsonaro, pelo PL, como os grandes protagonistas. Mas, correndo por fora e com muita relevância, atenção, temos o Ronaldo Caiado, do União Brasil, e o Romeu Zema, do Novo. E aqui tem um ponto que é crucial. Tanto Zema quanto Caiado não são só possíveis candidatos a presidente. Eles são vistos como nomes fortíssimos para vice numa chapa de oposição. E isso, claro, faz deles peças-chave em qualquer negociação daqui para frente. Mas não pense que o impacto para por aí, na presidência. De jeito nenhum. Essas decisões geraram um verdadeiro efeito dominó, sabe? Causaram uma cascata de mudanças bem importantes nos estados e também nas grandes capitais. Olha esse número, 11 governadores deixaram seus cargos. É bastante gente, né? E essa movimentação toda mostra a ambição de várias lideranças dos estados que agora estão de olho em posições de maior destaque no cenário nacional, seja a presidência ou uma vaga no Senado. E essa mesma onda se repetiu nas capitais, viu? 10 prefeitos de cidades super importantes também deixaram seus postos. É um sinal claro de que eles pretendem, como se diz, alçar voos mais altos, seja na política do estado ou lá em Brasília. Dá uma olhada, isso aqui ilustra bem a estratégia por trás de cada saída. A gente viu governadores como Zema e o Caiado já se posicionando para a disputa presidencial. Outros, tipo Cláudio Castro no Rio de Janeiro, estão mirando o Senado, querendo uma cadeira de peso lá em Brasília. E nas cidades, prefeitos de nome, como Eduardo Paes, saíram para tentar o governo do estado. É o puro xadrez político em ação, com cada peça se mexendo para o jogo principal. Agora, vamos mudar o foco um pouquinho. Vamos lá para o Legislativo para ver como a tal da janela partidária redesenhou o mapa do poder em Brasília. Essa janela partidária ela funciona quase como um termômetro do poder, sabe? Essas trocas de partido não acontecem por acaso, não. Elas mostram exatamente em qual lado os políticos estão apostando as fichas para o futuro. É um jeito de ver quem eles acham que vai ter mais força e mais recursos nas próximas eleições. E os números aqui, olha, não mentem. O grande vitorioso dessa janela foi o PL, o partido do Bolsonaro, que ganhou nada mais, nada menos que 15 deputados. O PP também saiu no lucro, já o PT, partido do Lula, acabou perdendo um deputado. O que isso mostra? Uma movimentação bem clara de forças mais à direita lá no Congresso. Então, o ponto principal é esse aqui. Com 101 deputados, o PL se firma de vez como a maior bancada da Câmara. O PT fica em segundo. E o que isso significa na prática? Bom,
Significa mais poder de negociação para a oposição, claro. Significa mais dificuldade para o governo conseguir aprovar suas pautas e, no fim das contas, um legislativo com ainda mais poder de influência nos próximos meses. É como essa frase resume bem: o tabuleiro está montado. Com as peças nos seus lugares e os jogadores definidos, o cenário para as eleições está praticamente pronto. E uma coisa é certa, pessoal: a disputa que vem por aí promete. E muito. A grande pergunta que fica no ar agora é: com as peças todas posicionadas, qual vai ser a próxima grande jogada? Qual aliança, qual estratégia, qual movimento que ninguém está esperando pode de repente definir o resultado final dessa disputa? Uma coisa é fato: o jogo está só começando.